Olá, amigas e amigos que acompanham as polêmicas e a pauta climática no podcast do blog do Frederico. São 19 horas e 4 minutos desta segunda-feira, dia 13 de janeiro de 2025. Estamos aqui com uma manchete do portal Século Diário, que é um site sério, um dos melhores portais de notícias do Espírito Santo, que é de Vitória. A seguinte manchete: população do Itabapoana afetada por enchentes cresceu 216% em 15 anos. Óbvio que todo mundo que lê essa manchete, pode ser do mais alto acadêmico ao cidadão comum, até o iletrado, como se dizem, vai imaginar que são pessoas que vivem em cidades onde passa o rio Itabapoana e o rio Itabapoana transborda e atinge essas pessoas. Atinge direto ou indiretamente. Pode desalojar, desabrigar ou afetar, por exemplo, impedir da pessoa ir trabalhar, impedir da pessoa sair de casa para ir no mercado, enfim. Mas não se trata disso. Não se trata disso. Essa matéria aqui ela é um equívoco completo. Não pela reportagem, não pelo jornalista, e sim pelo estudo elaborado, vejam bem, pela WWF Brasil, mas com apoio da Redi. Ridícula. Isso aqui induz o governo do estado ao erro, porque, segundo consta nessa matéria, esse relatório vai ser enviado para o governo do estado para elaborar ações ambientais para mitigar os impactos da cheia do Itabapoana. Se você parar para analisar, o problema não é o rio Itabapoana que está aumentando o número de desabrigados e atingidos pela cheia. É a degradação ambiental nas encostas e topos de morro dessas cidades da bacia do Itabapoana que estão despejando lama nos seus riachos, que por sua vez são tributários afluentes do Itabapoana. A lógica da análise está inversa. Se o rio Itabapoana hoje sofre um brutal processo de assoreamento que impacta diretamente, somente, a população de Bom Jesus do Norte, isso no estado do Espírito Santo, a população de Iuru, que é um distrito de Apiacá, e Apiacá mesmo não tem impacto do rio Itabapoana, e a população de Ponte do Itabapoana, que é distrito de Mimoso do Sul. Mimoso do Sul deve estar a quase 40 quilômetros de Ponte do Itabapoana, ou mais de 30 quilômetros de Ponte do Itabapoana. Ponte do Itabapoana tem uma população de 1.600 pessoas. Todo o município de Mimoso tem uma população de 24 mil habitantes. Desses 1.600 habitantes de Ponte do Itabapoana, a metade é que mora no núcleo urbano, que são os atingidos pela enchente. Ou seja, algo em torno de 4% da população de Mimoso que é atingido pelo Itabapoana, de fato. Aqui insere, dentro do contexto das enchentes da bacia Itabapoana, municípios como Divino São Lourenço e Muqui, que estão totalmente distantes da bacia do Itabapoana. A relação que tem, por exemplo, de Divino São Lourenço com o rio Itabapoana é o fato de lá, em Patrimônio da Penha, tem o rio Forquilha, que é um tributário do rio Viado, e esse, por sua vez, é um afluente do Itabapoana. É duplamente indireta a relação de Patrimônio da Penha e Divino São Lourenço com o rio Itabapoana. Assim como Muqui. Aí nós temos o rio Muqui, que é um afluente do Itabapoana, mas a foz do rio Muqui está totalmente dentro do território do município de Mimoso do Sul. É a única forma de Muqui se conectar com o Itabapoana. Então, não tem nada do Itabapoana que vai para esses municípios. E sim a lama desses municípios que vem para o rio Itabapoana. O problema que ocorre, por exemplo, em Apiacá, nós podemos ver nas imagens dessa chuva que teve no dia 29 de dezembro de 2024, é uma imagem assim, impressionante, de praticamente um rio descendo por trás da Igreja Matriz de Nossa Senhora de Santana, ali na Praça Central de Apiacá, descendo por uma rua lateral. Isso não ocorria até uns anos atrás. Alguma intervenção humana e racional ocorreu atrás da igreja, numa encosta, que está gerando aquele processo de sedimentação do solo, um processo erosivo grave. Qual é a relação do rio Itabapoana com essa cheia? O impacto. Lógico que todo esse lamaçal, ele vai para as galerias, pelas calhas das ruas e vai cair dentro do Riacho Boa Vista, que é aquele riacho que corta praticamente Apiacá inteiro, que é um afluente do Itabapoana. 3, 4 quilômetros mais adiante vai desaguar no rio Itabapoana. Mas qual é a relação do Itabapoana com a enchente? A matéria dá a entender que houve um crescimento populacional nas margens do rio, ou que aqui o rio Itabapoana a situação se agravou tanto que ampliou por demais os atingidos, mas não tem como ampliar os atingidos que já atingem, porque o rio Itabapoana só alcança no estado do Espírito Santo, Bom Jesus do Norte na íntegra, e os distritos de Iuru, José Carlos, que é distrito de Apiacá, e Ponte Itabapoana, que é distrito de Mimoso do Sul.
Nem lá em Presidente Kennedy tem um impacto tão grande conforme tem no estado do Rio, em Barra do Itabapoana. Na Praia das Neves não tem uma população tão considerável na margem do Rio Itabapoana como tem a população de pescadores dentro de Barra do Itabapoana, no estado do Rio. Então essa matéria aqui é um desserviço, porque vai chegar esse relatório para o governador Casagrande e ele vai tomar as medidas e vai reflorestar o Rio Itabapoana inteiro. Ele pode até reflorestar o Rio Viado, o Rio Forquilha, ele pode reflorestar o Rio Muqui, o Rio Calçado, mas não vai reflorestar aonde está descendo todo esse lamaçal, que é dos morros e das encostas dessas cidades. O que fez aquela tragédia toda em Mimoso do Sul? É a degradação ambiental dos topos de morro. A topografia desses municípios é idêntica de Bom Jesus. São José do Calçado, Muqui, Mimoso, muitos morros no entorno. São cidades dentro de vales, ou no meio das montanhas de um vale, e as montanhas estão degradadas. Aqui a manchete joga o problema todo para o Rio Itabapoana. É óbvio que precisamos reflorestar toda a calha do Rio Itabapoana, as duas margens, mas em termos de impactos de pessoas, vai impactar positivamente diretamente em Bom Jesus do Norte, Ponte do Itabapoana e Uru, fazendo esse trabalho visando a margem capixaba do Rio Itabapoana. É isso que está acontecendo, é isso que tem que ser raciocinado. Aqui, por exemplo, na enchente de março, eu posso te garantir que algo em torno de 65% a 70% dos atingidos não foram atingidos pelo Rio Itabapoana, aqui em Mogi do Itabapoana. Foram atingidos pelos afluentes que vieram trazendo lama das encostas, o Soledade, aqui e os demais córregos que cortam a cidade. Portanto, esse estudo aqui é um equívoco, assim, absurdo, associar esse crescimento populacional às cheias do Itabapoana. Nem de longe, nem geograficamente, nem contextualmente, não tem como associar. Uma coisa são esses municípios fazer parte da bacia do Itabapoana por questões técnicas da cartografia hídrica do Brasil. Agora, para falar de enchente, nós temos que pontuar a cerne real do problema. E o Rio Itabapoana não está na cerne do problema. Apesar dele ser o fator da inundação aqui em Bom Jesus do Norte, em Uru e Ponte do Itabapoana somente, no caso do Espírito Santo. A maior população está no estado do Rio, em Bom Jesus do Itabapoana, que é detentora da maior margem. E mesmo assim, nós tivemos uma redução da população ribeirinha nos últimos 40 anos. Em Bom Jesus do Itabapoana tivemos o surgimento do Conjunto Habitacional da Nova Bom Jesus, que foi criado na época, no final da década de 1990, para retirar moradores ribeirinhos, do Mentel Marques, das mediações do bairro José Lima, o antigo Campo Fluminense, da parte baixa do Lia Márcia, tanto que hoje 70% ou mais dos impactados de Bom Jesus do Itabapoana estão lá em Santa Isabel, no Inhame, na Serraria, que são populações que surgiram depois dessa política da Nova Bom Jesus. Em Bom Jesus do Norte tivemos, um pouco depois, na gestão Baldo Martins, se não me engano no segundo governo Baldo Martins, a criação do Conjunto Habitacional Loteamento Grande Vitória, que retirou muita gente de área de risco, seja no bairro Silvana, nas margens do rio, ou na altura da Chácara do Macário, para São João, onde haviam muitas áreas de risco de deslizamento. Portanto, a população ribeirinha diminuiu, os impactados diminuíram. O que está aumentando são impactados longe do Rio Itabapoana, no caso de Bom Jesus do Itabapoana, como vem ocorrendo, e por conta de fatores alheios ao que acontece ao Rio Itabapoana. É óbvio que o Rio Itabapoana precisa ser desassoreado, porque o assoreamento do rio é brutal, conforme vocês estão vendo imagens agora, e reflorestar toda as suas margens, Capixaba Fluminense, em toda a sua extensão, que vai reduzir drasticamente os impactos da enchente do Rio Itabapoana, em Bom Jesus do Norte, Iuru e Ponte do Itabapoana. A situação já foi muito pior, conforme temos imagens aqui de 1991, geradas por Estevão Tardim e editadas por Vinícius Tardim, de um documentário produzido por Pedro Teixeira, o saudoso Pedro Teixeira, que aparece aqui no bote, que se chama Mazelas de Destruição de um Rio, na época da Eco 92. E conforme vocês estão vendo, as margens do Rio Itabapoana aqui no centro da cidade não tinha árvore alguma em 1991. E hoje está toda praticamente tomada do contexto florestal, seja frutíferas, que foram plantadas pelo saudoso João Salim ali no Cais da Beira Rio, ou nativas que nascem pelas ações da natureza e de seus animais. Mas que hoje o contexto ambiental do Rio Itabapoana é muito melhor do que há 35 anos atrás, nem se compara.